essa situação aí da Indonésia, foi 2004, né? Eu não sei se já tinha mecanismos de você identificar antes o tsunami naquela época, ou se tem hoje. Eu Então, acredito que pô, deve ter um trabalho pro, pô, cara, ó, nessas regiões que tem mais frequência, aham, vamos identificar antes para alertar essa galera. aham. Então, vamos lá. Terremoto. Tem como a gente prever terremoto? Não, impossível. Não. Inclusive, é o maior sonho do geofísico. O geofísico é quem estuda essa dinâmica dos terremotos e Uhum. outras coisas no planeta Terra. Então, o maior sonho de um geofísico é descobrir alguma coisa que detecte o terremoto. Então, tipo assim, a gente sabia que ia chegar essa onda de calor, Uhum. porque a meteorologia consegue prever as condições de tempo. Então, a gente analisa diversos fatores, coloca num programa, roda ali uma simulação, vê como é que vai ser o comportamento. A gente prevê realmente como é que como é que aquela massa de ar vai se comportar e tal. Agora, um terremoto é impossível. Não dá. Tem nem indicativo? É impossível, não dá. Não dá mesmo. Caramba. Na verdade, alguns países têm uma tecnologia assim uma rede de informação que às vezes consegue detectar o terremoto com alguns segundos antes de acontecer. Nossa. Entende? Já perdeu Te casa. dá um prazo Antes aí de de fazer assim, segundo. já- Entendeu? Mas por mais Mas tá bizarro, evoluindo, né? mas, assim, por mais bizarro que possa parecer, isso já salva muita gente. Entendeu? Caramba. Mas, então, não é aí que tá o lance. A gente pensa assim, então daqui a pouco vai conseguir prever em minutos, em horas. Não é isso. Entendeu? É porque o terremoto, o que é o terremoto? Como eu falei, é o deslocamento abrupto de duas falhas geológicas, de uma falha geológica de dois blocões de rocha. Então eles têm que se movimentar. Então, basicamente é o seguinte, imagina eu estou empurrando essa mesa, você está empurrando outra mesa daí. Uhum. Vai ter um ponto que elas vão escapulir e vão, né, dar um baque. Agora, em que momento que isso vai acontecer? Entende? Imagina você, um cabo de guerra. Você está puxando uma corda ali que ela vai se romper. Como é que você sabe o momento exato em que ela vai se romper? Como é que você sabe o momento exato em que as fibras vão Entendi. cortar? Como é que você sabe o momento exato em que a rocha vai romper? Aonde ela vai... Sabe uns vídeos que viralizam o pessoal prensando as coisas com prensa hidráulica? Já vi isso aí. Imagina você colocando um blocão de granito ali. E você vai colocando... Isso dá para fazer teste no laboratório e tal. Então você consegue saber o quanto aquele granito resiste ali à pressão. Só que a gente não tem acesso às rochas lá para ficar medindo isso, entende? Então a gente estima. E não dá, a gente não sabe se aquela rocha tem alguma fratura, se tem uma outra rocha intrusiva ali que vai provocar um ponto de ruptura. É impossível saber. Mas sabe o que tá mais, o que nos dá uma esperança um pouco maior que a galera tem estudado? Os animais, cara. Que isso? Caramba. Eles conseguem Comportamento? prever? Tem animal que consegue meio que prever um terremoto. Ai, Tipo assim, Que isso, com cara. alguns, de alguns segundos até alguns minutos de antecedência, você consegue ter um comportamento que loucura. estranho dos animais, Quais de o- fuga. Quais os mais sensitivos? Então, as cobras. Eita, porra. As cobras foram assim, os estudos mais afinados. Uhum. Porque pensa bem, a cobra, ela precisa ali sentir a sua presa, né? Movimentos e tal. Como é que uma cascavel caça? Ela dá o bote, espera o veneno fazer efeito, vai sentindo ali as vibrações, também tem a visão dela, né? E ela tem que sentir essas vibrações e achar a presa. Então, possivelmente está relacionado com micro vibrações ali que a cobra consegue sentir. Isso é hipótese, tá, gente? Sim. Não estou afirmando nada, não. É estudo em andamento. Uhum. Então, é um possível. As aves também, elas também conseguem algum tipo de previsão. E, bom, é o que a gente tem de mais avançado Caraca, na área. muito interessante. Mano. Entendeu? legal, Mas assim, cara. é muito inconclusivo ainda. A gente tá em andamento, a gente realmente não sabe o mecanismo. Aí vamos pro tsunami. Se não tem como prever um terremoto, e o tsunami? O tsunami já é um pouco mais fácil. Por quê? Quando acontece o terremoto, ali o terremoto vai ser detectado pelos sismógrafos Uhum. e tem aparelhos de pressão nos oceanos também. Então eles instalam boias, essas boias medem ali pressão mesmo, ondas de choque da água. Então a gente sabe, além de imagens de sensores do fundo do mar, a gente consegue saber se o fundo oceânico conseguiu se mexer. Movimentar. E aí que geraria o tsunami.
Então, uma vez que esses sensores detectam a ondulação, aí a gente começa uma corrida contra o tempo. Porque o tsunami ele vai se propagar a partir do epicentro do terremoto, de onde ele aconteceu, né? De onde ele aconteceu, não. De onde ele foi sentido primeiro na superfície, e aí ele vai se propagar em todas as direções. E ela tem uma velocidade. Então a gente consegue calcular quando que um tsunami vai chegar em tal lugar. Entendeu? E aí, esses países que têm que têm possibilidade de ter tsunami, eles têm sistema de alerta. Então, o Japão, se acontecer um terremoto que causa tsunami no mar japonês, já vai chegar aviso no aplicativo deles, ó, tsunami chegando em 50 minutos, 50 minutos. Eu te fiz essa pergunta porque tem a série Netflix, da usina lá, Aham. do terremoto, né? Sim. Do terremoto, não, tsunami. Do terremoto e do tsunami que Fukushima, você tá falando. Isso, então, aí teve essa situação, que tinha, naquela época era sirene, né? Aham, sim. Que aí, avisava que tinha tsunami, aí, tem sirene, aí hoje em dia tem os aplicativos, né? Mas... E eles têm treinamento, treina até as criancinhas na escola, tem dia que é treinamento e tal, aí o que tem que fazer quando tem um terremoto, quando tem um tsunami e tal. E então esse pessoal tem um sistema de alerta, e aí a galera consegue evacuar. Porque um tsunami em alto mar, ele se locomove, varia, né? Mas ele pode atingir 800 km por hora. Caraca. Então, se você tem uma velocidade, se ele vai se propagar em todas as direções, a que distância ele está do local X. Então, eu consigo calcular aí o tempo. Entende? E aí, como cada tsunami ele tem uma velocidade de propagação diferente, um está a 800 km, outro está a 700. Eu tenho vários sensores de pressão ali que vão detectar essas ondas passando. E aí eu consigo verificar a velocidade média. Tipo um radar de carro. Sim. Né? O princípio é o mesmo, parecido. Então, aí, então vai chegar em meia hora, 1 hora. Um tsunami que aconteça, esse tsunami que atingiu Lisboa no século XVIII, que chegou ao Brasil, ele levou várias horas para chegar aqui. Foram horas. Então, se acontece um terremoto que gera um tsunami no Atlântico Norte, quanto tempo que ele chegaria no Nordeste, por exemplo? Algumas horas. Então, a gente teria... A gente não tem um sistema de aviso, entendeu? Quem que avisaria? A mídia. Entendeu? Você pode ver aí, quando tem um terremoto em algum lugar, sai nas grandes mídias, eu falo, quem me acompanha vai ver, e outras pessoas que falam sobre o assunto. Então a gente vai ficar sabendo aí pela internet. Ou então faz como eu faço, pega um aplicativo que tenha registro de terremoto, e aí coloca para te avisar. Eu tenho um aplicativo disso. Caraca. Entendeu? Mas é um aplicativo que todo mundo pode ter. Entendeu? Eu programei lá para sempre quando tiver um terremoto acima de 5 ele me avisar. Justamente para divulgar no canal lá. Pô, que maneiro. Então, assim, aconteceu um terremoto, eu divulgo logo. Quando eu posso, né? Porque se eu estou em sala de aula, eu não consigo. mas é isso. Então, dá para você baixar. Eu tenho muito medo disso aí. Baixa o aplicativo.